Olá pessoal, tudo bem? Olha, bem-vindos aqui a mais um episódio do Lado B da Obra. Hoje com dois convidados que fazem parte da minha vida já há bastante tempo. E hoje eu queria trazer um conteúdo para vocês especial, que é como tudo começou para nós. Então eu entendi que o Ivo Bernardes e o Nuno Figueiredo, que são dois arquitetos aqui que trabalham conosco há muito tempo, vocês seriam as pessoas ideais para trazer para o pessoal o conceito de como tudo começou para nós. Vocês fizeram muito parte do meu início. Eu achei importante trazer. Né? Nuno se apresenta, Ivo se apresenta um pouquinho aqui para o pessoal que não conhece vocês. Peças tu. Muito bem, sou o Nuno Figueiredo, sou arquiteto e sou sócio-gerente da Avenue Project Solutions, com o outro sócio aqui, Ivo Bernardes. Podes-te apresentar. Sou o Ivo Bernardes, sou arquiteto de profissão, fazemos parte da Avenue, constituímos a... Como é que vocês começaram, gente? Agora, sério, assim, vocês eram amigos da faculdade, né? Isto parece muito simples, isto que acabámos de dizer, Nuno Figueiredo e Ivo Bernardes da Avenue Project Solutions, mas na verdade isto tem uma história muito antes disto. Sim. E portanto a Avenue Project Solutions é uma empresa que é constituída para gerir algumas atividades que nós já desenvolvíamos há algum tempo, e que transformámos e começámos até por transformar essas mesmas atividades ou registrar essas mesmas atividades como uma marca. Sim. E, portanto, este é aquele caso não muito comum em que a marca nasce primeiro que a empresa. Okay. Portanto, nós começámos com uma marca, éramos colaboradores, éramos trabalhadores independentes e, portanto, passámos recibos verdes, né? E constituímos através de uma marca. A marca chama-se... Mas antes disso começamos na faculdade. Sim, começamos na faculdade, mas em termos de empresa e em termos da nossa atividade foi isto. Temos uma coisa... Não, mas a ideia surgiu na faculdade, é isso que eu queria saber. Se quiseres voltar um bocadinho atrás, a ideia surgiu... Há todo um processo. Então, o Nuno Figueiredo, quem é que é? É um cidadão português, naturalmente, de uma zona interior do país, a Beira Alta, que na altura tinha uma visão para a sua vida, que achava que não sabia o que seria o amanhã, mas uma coisa que haveria de fazer era não seguir o ensino secundário normal. Portanto, achou por bem que deveria fazer um ensino profissional. Okay. Porque não sabia o que o amanhã reservava, mas pelo menos já queria ter uma profissão. E a profissão, por via do destino e por várias também qualidades, porque se faziam uns testes psicotécnicos. Eu também fiz o teste psicotécnico. Foi um curso profissional de desenhador projetista. E, portanto, é o desenhador projetista que antecede toda esta fase da arquitetura. Okay. Eu, na altura, até estava um bocadinho na dúvida entre desenhador e projetista e ir para a informática, porque na altura foi o boom dos computadores e, portanto, quem é que não gostava de brincar com computadores na altura? E nessa altura, fiz os testes psicotécnicos e direcionaram-me para desenhador projetista. Deixa-me só acrescentar um ponto. Topógrafo também. Chegaste a falar em topografia. Gostavas de andar... Exatamente. Isso era o meu plano. Eu sempre tive vários planos na vida e este era o dos últimos planos. Quer dizer, o penúltimo plano era ir tipo para topografia. Não, também estou a exagerar, não era o penúltimo, era para o terceiro ou quarto. O penúltimo é sempre assaltar um banco e ir para a cadeia. Essa tá boa. Cama lavada e comida, portanto, sim. Obviamente estamos a brincar. Não, aí o que acontece? Então, mas você não fez a faculdade lá no norte, né? Fizeste a faculdade aqui embaixo. Então, eu entrei para o curso de desenhador projetista e a primeira coisa que me fiz na primeira semana foi apaixonar-me pelo curso de desenhador projetista. E, portanto, rapidamente percebi que o passo a seguir era ser arquiteto. Sim. Pronto. E é quando eu vou para a faculdade, para a universidade, que eu conheço o Ivo Bernardes. Fez parte da minha turma. Tivemos talvez o primeiro e o segundo ano um bocadinho mais distanciados. Fazíamos parte da... Vocês faziam parte do pessoal que sentava na frente ou atrás? Vamos ver quem vocês eram na universidade, gente. Sim, eu sempre gostei de sentar atrás. Eu sentava em qualquer lado. Quanto mais longe do foco, né? Melhor. Eu normalmente, como eu, quando vim para Lisboa, morava na margem sul e apanhava um comboio de transportes públicos até chegar à universidade, eu tinha que acordar às 5h30. Eu também passei por isso. 5h30 da manhã e as aulas começavam às 8h. Portanto, normalmente eu quando chegava, que já chegava um bocadinho atrasado, sentava no lugar que havia disponível. E, portanto, era aquele que havia. E quando é que vocês pensaram assim, em que fase da faculdade? E por que eu acho que é importante trazer isso aqui para aqui?
Porque às vezes eu tenho a ideia de que as pessoas que estão na faculdade se veem todos como futuros concorrentes. E eu não acho que seja bem assim. Não é? Ainda hoje eu me cruzo com colegas da faculdade. A gente está em áreas completamente diferentes dentro da mesma área. Então, assim, eu tenho muito mais colegas, calhar, construtores, empreiteiros hoje em dia, do que colegas projetistas, não é? Que foi a área que eu acabei por desenvolver. Né? Então, assim, eu acho que a gente se joga muito na união. E muito pouco na concorrência, né? Eu sou concorrente do colega meu, não vejo isso dessa forma. Em que momento é que vocês decidiram assim, poxa, a gente pode fazer disso um negócio nosso? Né? Olha, a gente pode tentar sozinho, só nós os dois. Vocês chegaram a trabalhar em outros gabinetes? Sim, isto tem tudo uma sequência lógica e quando nós, agora vou citar o Steve Jobs, que é Connecting the Dots, né? Quando nós nós temos a nossa marca registrada há 23 anos. Essa frase é boa, hein? É bom, não é? É muito bom. Que é mesmo isso. Aprende-se muito com os grandes mestres e ele de facto é um mestre. Bem, a nossa marca tem 23 anos, estamos no mercado há quase 25 anos. E tudo isto está interligado. Deixa eu interromper, este é o meu segundo casamento, que é mais longo do que o primeiro. O primeiro não, do que o meu casamento atual. Eu estou casado, ou seja, nós brincamos com esta situação, nós já somos casados há mais de 25 Vocês comemoram anos de casado? Não, o Nuno lembra-se assim, fazemos anos. Exatamente. As datas calham-me sempre a mim. É porque ser sócio, gente, é um compromisso para a vida, assim, eu acho. A verdade é que não há muitas sociedades, principalmente nesta área, a durarem tanto tempo. E acho que isto é um fator que nos diferencia. E isto também é para todos os que estiverem neste momento a pensar em ingressar nesta atividade. Isto que eu vou dizer acho que é muito importante. Comigo e com o Ivo nunca imperou a questão do ego. Exato. O ego é sinistro, exatamente. Principalmente quando as coisas começam a dar certo. Tem sempre alguém que descai. Numa questão numa empresa ou numa atividade onde a criatividade é um ato muito egoísta, é algo que vem do âmago, portanto cada um cria. Não é a minha ideia, não é a tua ideia, não, aqui é a nossa ideia. Portanto, e daí a ideia da marca. Nunca quisemos, nós podíamos ser, como são os nossos colegas, imaginemos, podíamos ser o Nuno Figueiredo e o Ivo Bernardes, arquitetos associados. Não somos. Somos uma marca, a marca chama-se In Studio Arquitetos. Exatamente. E, portanto, que também tem uma história interessantíssima por trás, mas nunca quisemos que fossem os nossos egos a imperar. É uma marca, a nossa marca é, acima de tudo, focada para servir bem o cliente. Portanto, aqui não há uma questão nem de ego, nem de estilo. Portanto, a nossa arquitetura adapta-se às reais necessidades do cliente, aos orçamentos que eles têm, procuramos sempre responder, à visão dos clientes, aos quais tentamos dar a melhor resposta possível. E fazemos não através do nosso ego, de eu é que sou o arquiteto ou aquele que é o arquiteto, mas uma marca que representa exatamente essa qualidade de serviço. E é verdade que você está falando, porque assim, em algum momento a gente trabalhou juntos no mesmo espaço. Correto. E eu acho que vocês sempre se deram muito bem. Entende? Não é algo que eu tivesse visto você chateado com o Ivo chateado com você, né? Porque assim, quando a gente fala em casais... Não, casais não é o caso aqui, mas falando, quando a gente fala em marido e mulher que trabalham juntos, isso pode acontecer, né? Hoje em dia, meu marido também é meu sócio, é mais fácil trazer, às vezes, o marido e a mulher, é mais fácil a gente ver sociedades assim, e a gente também se dá muito bem no trabalho e na vida, entende? A gente não chega chateado no trabalho, isso também não acontece. Mas eu não me lembro de ver vocês chateados em algum momento. Assim, contam-se pelos dedos da mão as vezes em que tivemos, tivemos, alguma questão mais acesa. E sempre que existe qualquer coisa, ou por uma questão de visão estratégica, ou a questão por um trabalho em particular, fazemos aquilo que deve ser feito sempre. Sentamos e conversamos, e às vezes se estamos os dois demasiado agastados com qualquer assunto... E a confiança acima de tudo. Exatamente. Não, isso o que o Ivo disse é muito importante. Muito importante. E é de tal forma que eu não vejo você bloquear uma ideia porque tem que falar com o Nuno, nem o Nuno bloqueia a ideia dele por ter que falar contigo. Que eu também acho legal, entende? Acho interessante. Um no outro de olhos fechados. Entende? Você toma uma decisão tranquilo. Mas é assim, então vocês fizeram a faculdade. Na faculdade vocês já tinham um entendimento que um dia iam trabalhar juntos ou ainda não? Isto é um processo. Queres tu? Desenvolve tu. Então, eu passo. Não. Esta parte é como as datas. É como as datas e a história fica aqui por É porque eu aqui fui eu aqui tenho que puxar um bocadinho porque de facto fui o elemento agregador nisto. Ou seja, eu como me formei inicialmente como desenhador projetista, eu já trabalhava na atividade. Portanto, eu quando vim para o curso de arquitetura, eu já estava no mercado. Eu já tinha experiência no mercado de trabalho. E, portanto, fiz toda a minha faculdade a trabalhar. Ok.
Que é diferente. Que é muito diferente. Aliás, eu cheguei a uma altura onde cheguei a ter, além da universidade, cheguei a trabalhar em 4 empresas em simultâneo. Uma que trabalhava no período da tarde após a faculdade e depois trabalhava em teletrabalho para outras 3 empresas. E, portanto, sobrava-me 1 a 2 horas. E acho que o aproveitamento da universidade é diferente. Sim, eu costumo dizer para as pessoas, faz uma formação e pratica logo a seguir. Ou então começa uma atividade e depois no meio você tira a formação. Porque tirar dúvidas numa formação, numa coisa que você já conhece, é diferente do que a gente começar do zero. Porque a gente não absorve. Eu só comecei no 4º ano. O Nuno estava a trabalhar num gabinete e depois surgiu a oportunidade de contratar mais um arquiteto. Neste caso não era arquiteto, era estudante. Sim. E foi no 4º ano. E isso deu-me, agora usando aqui uma expressão estaleca, para aguentar o resto do curso. Sim. Porque eu acho que a gente ingressar no meio sempre é melhor. Eu não fiz isso, infelizmente, mas pronto, acho que poderia ter tido um aproveitamento maior em algumas disciplinas, principalmente no 3º ano, no 4º ano da faculdade, que já são coisas bem mais práticas. Se a gente tivesse que trabalhar, sabe, a nível de dúvidas e perguntas que a gente faria, seria diferente. Eu notei uma diferença depois de começar a trabalhar, graças aqui ao Nuno, né, que me chamou para esse gabinete e viu-se nas disciplinas que tínhamos na faculdade a desenvoltura que uma pessoa teve, porque ficou mais prático. Mais prático, exatamente. Né? Deixa de ser um pouco teórico as coisas. Eu acho que quando a gente vai para o campo prático, fica mais fácil até da gente aprender. E depois aí foi o clique, lá está. Já estávamos na faculdade, tínhamos o contacto, mesmo trabalhos de grupo, tivemos poucos trabalhos em grupo, nós, os 2, não é? Sim. E depois mas foi de uma proficiência incrível. Aliás, há um momento incrível neste caminho, exatamente, que eu vou congelá-lo agora, porque ele só faz sentido quando tem este contexto. E este contexto eu já tinha imensa experiência, portanto já trabalhava no mercado, na faculdade os primeiros anos foram super fáceis para mim, o professor colocou-me como monitor para auxiliar alguns colegas que tinham algumas dúvidas, mas eu vinha com um mindset focado em desenhador projetista, portanto era extremamente pragmático. E a dificuldade da transição para mim foi passar de desenhador projetista para arquiteto. E isto parece uma sequência lógica, mas não é. Eu acredito que não seja. A forma de pensar é completamente diferente. E eu tive as minhas dores de crescimento, portanto, nesse momento. 3º ano. Não, exatamente. E nessa altura eu já tinha alguma dinâmica de trabalho e, portanto, eu já agregava trabalho. E rapidamente o trabalho era demasiado para mim e começou-me a fazer sentido juntar alguns colegas para trabalharmos juntos. E rapidamente me surgiram dois nomes à cabeça que convidei. Um deles foi o Ivo e outro foi um outro colega, Filipe, na altura. E iniciámos um projeto que até chamámos 3Ds, uma coisa assim muito rápida, só que entretanto 3Ds porque 3 desenhadores, lá está a ideia de desenhador ainda. Só que consequências da vida e esse projeto acabou por não avançar porque eu tive uma transição ali particularmente difícil. Mas já estava a trabalhar, trabalhava em vários escritórios e há uma altura que eu vou trabalhar para esse outro escritório. Que coincidiu com um período onde eu, na faculdade, tínhamos feito alguns trabalhos em conjunto, trabalhos de grupo, porque nós, apesar de sermos da mesma turma, não tínhamos as dinâmicas, digamos, académicas muito próximas um do outro. Convivíamos, naturalmente, como convivem todos os colegas, e tinha bastante proximidade com o Ivo. E na altura fizemos alguns trabalhos juntos, e numa cadeira que até era... à partida não seria uma cadeira de muito sucesso, que era a cadeira de estruturas, que tem mais a ver com a tua atividade. Eu e o Ivo fazemos o trabalho e tiramos a nota 20. E aquilo foi fácil para nós, ou seja, a dinâmica que se criou. E eu comecei a olhar para o Ivo olhou para nós e pensámos, isto funcionou, que giro. E entretanto eu estou a trabalhar numa empresa aqui em Oeiras e surgiu esta oportunidade. E eu estou a pensar, eu já tinha feito um convite na altura a uma colega arquiteta para trabalhar comigo numa outra empresa que eu tinha tido. Mas a experiência não correu bem. E eu na altura até disse... E quando no início não corre bem, parece que trava a gente, né? A gente parece que fica assim, vai acontecer de novo, vai ser dessa maneira, a gente não consegue desbloquear aquilo, né? É uma coisa estranha. Não, e tu vês como é que isto vai...
como é que faz a grande diferença, que é, eu estava relutante, aliás, ainda hoje estive a ler, hoje de manhã estive a ler um texto, nada a ver com esta entrevista, mas estive a ler um texto que tem a ver exatamente com o bloqueio que nós nos pomos a nós próprios para algumas coisas que queremos fazer na vida. E às vezes nós não podemos ser a nossa força que nos arrasta, nós não podemos ser a pedra que nós carregamos, nós temos que ser o vento que nos leva para a frente. Exatamente. E, portanto, tudo parecia difícil. Eu disse, não sei, já tive quando me perguntaram, tens mais um arquiteto, que é um estudante que quer vir para aqui a trabalhar connosco, e eu, como tinha tido a outra experiência, que não correu bem, né? Fiquei relutante. E há um dia que parece que e agora vou descongelar o tal momento que congelei há pouco, e há um dia em que parece que todo o alinhamento cósmico fica ali encaixadinho na perfeição, tudo alinhado, e há um nome que me vem à cabeça, Ivo Bernardes, e de repente venho com aquela luz, os neons e spotlight e não sei o quê, e esse momento define a nossa vida. Exato. Esse momento em que eu me lembro, espera aí, mas eu tenho a pessoa certa. Eu convido o Ivo, exatamente, eu convido o Ivo vem para aqui, para esta empresa, que tem uma boa arquitetura, é uma boa escola para ele, eu tenho alguns trabalhos, ele faz os trabalhos comigo, e se a coisa corre bem, arrancamos daqui para a frente porque nós precisamos ter. E foi aí. Começámos a trabalhar juntos nessa empresa, eu já tinha alguns trabalhos, usámos a minha casa na altura como ponto de encontro para começarmos a trabalhar, e estamos a falar no ano 99, ano 2000, e acabámos a faculdade, e no ano 2002, portanto nós acabámos a faculdade em julho, né? Julho de 2012, nessa altura. 2002. E em setembro estávamos a alugar para o nosso primeiro escritório. Em Santos. Foi em Santos o primeiro escritório? O nosso primeiro escritório foi em Santos. Eu pensei que o primeiro fosse em Pastar. Não. Muito antes disso tivemos outros espaços. Nós começámos, o nosso primeiro escritório foi em Santos, portanto na zona ali... No Largo de Santos. Que é uma cima zona, dos bares. Exatamente, que é uma zona com uma grande vida noturna, que era exatamente o período que mais ocupávamos, porque nós trabalhávamos durante o dia e começámos a fazer o nosso escritório nos momentos à noite. E, portanto, arrumávamos de Oeiras para Lisboa, onde tínhamos o nosso escritório, que na altura partilhámos com mais uma arquiteta que não fazia parte da nossa marca, e com uma designer, mas que acho que nunca utilizaram o espaço. Não, a pergunta que eu tenho para fazer é o seguinte, porque é o que eu falo, né? As pessoas veem a gente hoje, mas não viu a gente naquela altura. O primeiro escritório foi assim, um escritório bacana? Não. Eu tenho que perguntar isso, porque é sempre, né? A gente vai... Olha, nós tivemos alguma sorte até. Para o sítio disponível que cabe no nosso bolso, basicamente é isso. Foi por aí que começámos. O nosso espaço tinha o seu charme. O edifício era super antigo e é daqueles edifícios que cabem bem nos teus posts, onde tu de um lado vês um edifício normal, mas do outro lado vês só uma empena estreitíssima, aquilo tinha 80 centímetros de empena, portanto era uma coisa incrível. Mas tinha de um lado, que era do lado do nosso escritório, tinha uma porta de sacada que dava para o Largo de Santos, que tinha uma atividade noturna incrível, com os bares sempre animados e por aí fora. Tínhamos imensos colegas que podiam sair daí e ir para a noite. Nós tínhamos colegas que iam à noite divertir-se, e depois nós tínhamos uma coisa incrível, tínhamos uma luz laranja num dos móveis que nós fizemos. Exato. Que nós desenhámos. E então as pessoas viam sempre. Ainda temos a lâmpada no escritório. Exatamente. E quando as pessoas vinham lá fora para o largo e viam que a luz estava ali com a luz laranja, estavam sempre a ligar para ir ter connosco. Era engraçadíssimo. E depois a parte de trás dava por cima de um terraço que dava para uma discoteca, que hoje em dia já tem outro nome, já nem sei que nome é que se chama, mas na altura chamava-se Capital. Capital, gente, então. E, portanto, eu acho que hoje em dia ainda é Capital, não? Não sei, acho que Poxa, então era mesmo centrão de Santos. Era, porque era uma zona que era conhecida por ter muitos arquitetos na altura. E nós tivemos essa oportunidade, ocupámos, estivemos lá de 2002 a 2005, 3 anos. Mas que depois começámos a ter vários clientes e a dificuldade era estacionar naquele local. Era muito difícil estacionar naquele local. Imagino que sim. E, portanto, e como nós estávamos em Oeiras, durante o dia, fazia mais sentido termos o escritório mais próximo. E então andámos à procura de um espaço em Oeiras que conseguimos, mesmo no centro de Oeiras também, na Rua Cândido dos Reis. Eu conheci. Que tu conheceste ainda. Mas já não sei qual deles é que tu conheceste, porque nós tivemos 2 lugares. Eu conheci um que era tipo um corredorzinho,
E o pessoal tinha as mesas assim e só tinha um espaço para passar atrás. Já foi o segundo. Por isso que eu tô falando que assim, ninguém começa num espaço assim. Esquece. A gente vai indo até poder ter um spot assim mais legalzinho, né? E então nós fomos, portanto, iniciamos e fomos para esse aqui para Oeiras, porque tinha um parque de estacionamento extraordinário, não se pagava. Hoje em dia paga. Já se paga. E portanto, fomos para uma sala mais ou menos da mesma dimensão que tínhamos o outro, mas ficava mais próximo. E rapidamente precisávamos. E teve algum problema vocês mudarem de lugar para os vossos clientes? Às vezes isso pode ser uma pergunta importante, porque há quem fique fixo no lugar e acha que não pode sair dali, sabe? Não posso dizer. Os nossos clientes não. Eu também não acho que seja relevante, sabe? Também tem muito a ver com a dinâmica dos clientes que nós tínhamos na altura. Hoje em dia, se calhar, poderia fazer, mas nós, por exemplo, nós estamos agora em Passo de Arcos e nós temos clientes norte a sul do país e, portanto, isso não é... Eu também não acho que seja relevante, de verdade, assim. Não é importante. Entende? A localização, você poderia estar mais a norte, mais a sul. A gente tem agora um projeto para o Porto para fazer, do qual eu estou bem feliz. Entende? Mas não acho que seja assim importante. Até porque Lisboa para Oeiras também não faz assim tanta diferença. Aliás, até vai, em alguns casos, até contra o trânsito, portanto, até é vantajoso. Bom, e daí passamos então para Oeiras. O primeiro espaço ficou pequenino, arranjámos um segundo espaço. Mas quando eu conheci vocês já tinham uma equipe. Já não era só vocês dois, vocês eram pelo menos 4. Exatamente. Pelo menos 4. Já porque nessa altura, nós quando transitámos, quando estávamos em Santos, éramos só nós os dois. Quando transitámos para... Não, em 2010 já estavas em Angola. Temos exatamente... Não, mas isso é Passo de Arcos. Mas agora eu vou falar aqui do meu lado, ok? Aonde é que eu entro aqui, gente? Isso tudo para dizer que, assim, chegou um momento em que eu tenho uma sala também com vocês no mesmo espaço, né? E como é que eu conheci aqui o Nuno e o Ivo? E por isso é que eu falo para vocês, gente, não se desviem, às vezes, das pessoas que a gente conhece. Porque todas as pessoas que a gente conhece, a vida depois traz de volta, a gente se cruza em algum lado de Portugal, é desse tamanho assim, olha. Né? A gente conhece uma pessoa hoje, amanhã a gente está na Serra da Estrela e fala, olha, fulano de tal, me cruzei e tal. E eu fiz um projeto na altura de um cliente especial, porque ele me ligava todos os dias às 8 da manhã perguntando quando é que o projeto ficava pronto. Ok? Lembro-me dos teus desabafos. Não, gente, esquece. Foi um cliente que depois a gente virou amigo, mas naquela altura a gente não era, não. E aí ele me ligava todos os dias de manhã e eu falava, mas a gente não combinou dia tal? Já chegou no dia tal? Então, calma, você tem que me dar tempo para trabalhar. E aquilo foi me criando uma certa ansiedade. E então a gente fez, era um edifício, não me lembro onde, de 3 fogos. 3 apartamentos. E foi um projeto muito importante para mim. Na altura eu era sozinha, absolutamente sozinha, ok? Não tinha ninguém na equipe, era eu, fazia as especialidades todas na altura. E aí eu lembro de a gente ir constantemente na Câmara de Sintra, porque existia essa pressa dele querer construir e tudo mais. Na altura ele tinha me chamado se eu podia fazer a direção da obra, eu percebi que ele queria fazer algumas mudanças na estrutura, queria tirar um pilar que para mim era bem importante, discutiu comigo por causa daquilo, aquilo era importante, não tinha outra forma de fazer. E eu falei, não vou fazer a direção, não quero fazer essa parte da obra, só quero fazer a parte do projeto. E aí é que aparece aqui o Ivo aparece como diretor da obra, né? Ainda não, porque a obra ainda não tinha começado, mas eu lembro dele apresentar nós os dois. E eu lembro mal o cliente sai de perto, eu agarrei o braço do Ivo e falei assim, olha, tá vendo esse pilar aqui? Não é para tirar, ele é mesmo importante, não mexam em nada do projeto e tal. E você me agradeceu, falou, pô, obrigado por ter me dado esse feedback. Eu falei, beleza. A gente trocou o contato por algum motivo. A verdade é que passado mais à frente, você me ligou, tá vendo? Eu não sabia que vocês eram projetistas, eu não sabia que vocês tinham um gabinete, eu não sabia nada de vocês, de fato, né? Eu não sabia que você tinha um sócio, certo? Eu sabia que você foi me apresentado como arquiteto diretor daquela obra. E a verdade é que a partir daí, tá vendo? Por isso que eu falo, não percam a oportunidade de conhecer as pessoas, trocar uma ideia, né? Esse é o tal networking que se fala tanto e as pessoas às vezes não prestam atenção. E aí você me ligou perguntando se a gente queria, né? Eu presa, né? Não é empresa, eu presa. Se eu queria dar o preço para as especialidades. Foi aí que eu conheci o vosso segundo gabinete, né? Que vocês... Na verdade, já era o segundo, o primeiro eu nunca conheci. Ok. Mas estás a falar no centro de Oeiras. Exatamente, no centro de Oeiras. Foi aí que eu conheci o vosso espaço, né? Que eu fui lá até com vocês e tudo mais. E na altura, eu estava numa mudança na minha vida, né? Eu tinha me separado e eu estava num apartamento T2, porque eu precisava do meu escritório. Então, eu saí de um espaço que eu tinha, meu escritório fora de casa, e eu fui alugar um T2 sozinha, né? Porque eu tinha que ter o meu escritório e tinha que ter o meu quarto. E eu lembro, na altura, o Ivo virou para mim e disse assim, Flávia, você conhece algum engenheiro que queira alugar uma sala nossa? Eu
falei, gente, eu tô desesperada, eu tô doida pra sair de casa, entende? Eu lembro de passar o dia todo em casa. Eu lembro de sentar no sofá e pensar assim, porra, podia estar adiantando aquele trabalho. Podia estar fazendo... Então, minha cabeça não parava de funcionar a nível de trabalho, porque eu não conseguia separar a minha casa do meu escritório. Entende? Então, quando você falou aquilo para mim, sabe quando tu vê a luz? Eu vi a luz. E eu lembro que eu fui trabalhar com você já no escritório novo, que é essa transição que vocês estão falando, né? Já um escritório maneiro. Eu posso falar assim, eu tive essa sorte, né? De depois ingressar aí com vocês. Em que eu aluguei de vocês uma salinha nesse gabinete de arquitetura, gente, que para mim foi o ex libris, né? Porque para mim foi muito importante. Então, foi aí que eu conheci o Nuno depois, porque o Nuno estava em Angola. Aí já teve a ver com a nossa fase de internacionalização. E voltando um bocadinho, congelando novamente este momento, voltando um bocadinho atrás para o escritório que tu conheceste, nós quando saímos de Santos estávamos só nós dois, quando passamos para Oeiras começamos a ter algumas pessoas a trabalhar connosco, o espaço ficou pequeno e precisávamos de crescer. Faz-me lembrar um bocadinho os crustáceos que têm uma concha e têm que sair de um espaço para ir para o outro para poder crescer, os crustáceos minúsculos por aí fora. E portanto nós fomos um bocadinho assim. E surgiu a oportunidade que nós tínhamos vindo para Oeiras e 4 ou 5 meses depois, um espaço no mesmo edifício onde nós estávamos e a vagar era ligeiramente maior que o nosso. E já tinha casa de banho particular. Isto é uma coisa. Tínhamos uma sala de reuniões. E tínhamos uma sala de reuniões. Não, a sala de reuniões, e durante tanto tempo não foi importante, mas depois passa a ser. Não, passa. Aliás, temos umas histórias muito engraçadas que eu não sei se vou contar, porque são um bocadinho embaraçosas relativamente a essas. Mas a sala de reunião chega uma altura que ela passa a ser importante. No início não é, não, mas depois também. Nós precisamos, além de reunirmos com os clientes, precisamos reunir com as empresas dos materiais, precisamos. E não atrapalhar o resto da equipe. Exato. Sabe? Sim, eu cheguei a ter reuniões que eu falava assim, pô, eu tô tirando a concentração de toda a gente, porque a gente tá reunida aqui e as pessoas estão trabalhando ali. Então, chegou um certo momento que eu também achei que era importante ter uma sala de reuniões. Eu usei muito a vossa sala de reunião. Na altura que eu fui para lá. E fizeste muito bem. E nós, nessa altura, também tínhamos mais pessoas, começou a ficar pequeno demais. Mas você teve algum momento, vocês tiveram algum medo de contratar pessoas? Temos. Isso é uma coisa que é importante falar. Eu acho que o mais difícil... No início vocês tinham, assim, receio? Porra, vou contratar, vou ter um salário para pagar, como é que vai ser a nível de responsabilidade ou não? É um processo, eu acho que é um processo um bocadinho inevitável. Nós não sabemos o que trabalho é que vem depois, não é? Se cai trabalho, se não cai trabalho, se há crise, se não há crise, não é? Uma pessoa não sabia o que é que poderia contar. Eu acho que há um fator que é a tua questão que tu levantas é uma questão muito interessante e podíamos fazer um programa inteiro sobre ela. A questão passa muito por isto, que é, nós somos formados, eu e o Ivo fomos formados para pensar a arquitetura. Não é para executar a arquitetura, na verdade fomos pensados para pensar a arquitetura, fomos formados para isso, porque a própria universidade não forma condignamente e devidamente profissionais para o mercado de trabalho. Isso é uma realidade que tem que ser dita. E, portanto, nós somos formados, esses 5 anos, que na altura para nós era uma licenciatura, hoje sai como mestrado, éramos formados para pensar a arquitetura. Digamos que a grande experiência... para gerir uma empresa. Exatamente. Não, gerir empresa esquece. E é aí que eu quero chegar. De nós. Já contribuiu muito a toda a experiência do mercado de trabalho que eu tinha para que nós pudéssemos ter darmos esse salto mais facilmente, com confiança, porque quando nós terminámos a arquitetura nós já tínhamos trabalho, já havia essa oportunidade, daí rapidamente criámos um escritório e fizemos o nosso caminho, mas nós não somos formados, em primeiro lugar, nem para o mercado de trabalho, para efetivamente sermos bons arquitetos. É um percurso, digamos que é uma curva de aprendizagem muito grande e muito extensa. Depois, muito menos somos formados para gerir empresas. E nós começamos, eu lembro perfeitamente do ano em que nós começamos a ter que pensar mais como gestores do que como arquitetos. Eu lembro de ter uma conversa com o Ivo nesse sentido, e foi no ano de 2006, portanto 4 anos depois de termos começado, já estávamos a pensar que tínhamos que deixar de ser um bocadinho, não tão arquitetos, mas mais gestores. Sair um pouquinho do viés técnico para ir para uma área mais de gestão. Mas não somos formados para isso. Não e somos. Muito menos, e agora focando na questão que nos levantas, muito menos somos formados para lidar ou gerir pessoas. Portanto, e recrutar. E recrutar. Que é todo um universo, é todo um mundo. Aliás, para tu perceberes, nós estamos no ano de 2024 e no ano de 2000 eu tive que recorrer a um assessor externo para fazer uma formação, e eu fiz uma formação intensa para aprender a fazer recrutamento. 2000 não.
Foi no ano 2000. Foi em 2000. Desculpa, 2020. 2020. Pois, agora 2020, não as datas, eu estou sempre com atenção, exatamente. Eu já estou com os números todos, agora já só olho para o milénio. Mas tive que me formar um bocadinho mais para fazer recrutamento. Hoje é muito mais fácil, ainda assim tenho minhas dores de recrutamento. Acho que todos nós temos, né? A dor do recrutamento, será que essa pessoa vai dar certo ou não? Porque, assim, no fim das contas, gente, você pode ser um excelente profissional, mas se você não está adequado para trabalhar naquele ambiente com aquelas pessoas, com aquele pensar, não vai dar certo. Eu não acho que, entende? Essa pessoa tem que fazer um pouco parte do nosso ambiente. Eu passo mais tempo com eles do que com os meus filhos em casa, eu costumo dizer. Então, quando as pessoas falam dos soft skills e do hard skills, quando eu falo em hard skills, beleza, você tem um mestrado, doutorado, você tem 1000 cursos técnicos, ótimo para você. Mas se você não tiver um mínimo de soft skills que nos interessa enquanto grupo, vai ser complicado você sobreviver nessa empresa. Eu digo por mim que já demiti pessoas porque não fizeram parte da cultura da empresa. Isso é muito engraçado. E essa pessoa essa pessoa fazia bem o seu trabalho, entende? Mas a cultura existe, entende? E ela é o mais difícil da gente fixar. É a cultura da empresa e do grupo das pessoas que estão ali. Isso é muito interessante porque uma das coisas que foi um grande change moment, portanto, uma grande mudança para nós e para mim em particular no momento de recrutar foi mudar ali o chip, porque nós focávamos sempre muito na questão dos hard skills, né? Na questão mais técnica e do que é que não sabia, que software que utilizava e por aí fora, quando tivemos que perceber que para aquilo que nós precisávamos e para a visão estratégica que nós tínhamos para a empresa, o que nos importava mais eram exatamente os soft skills. E, portanto, hoje nós temos um método de recrutamento muito bem estruturado, composto por vários passos, e o primeiro o primeiro momento é sempre não é uma entrevista, é uma conversa. Nós estamos mais interessados em conhecer a pessoa que está do lado de lá do que de conhecer o profissional. E mesmo assim a gente pode se enganar, entende? Porque não é numa conversa de meia hora, uma hora que a gente conhece a essência da pessoa, entende? Mas, gente, olha, a gente tem aqueles tais, né? Aquele triozinho que o pessoal fala sempre, né? A gente tem que ver os valores da empresa, a missão da empresa, entende? A nível organizacional, o que a gente pretende. Mas, de fato, a personalidade da pessoa conta muito, a nível de grupo. Para quem queira estimular o grupo, né? Entende? Eu acho que lá na empresa, pelo menos eu tento que a gente tenha um grupo adequado. Já tivemos uma aposta. Tu sofreste, tu sofreste. Não, e a gente sofre com isso, sofre, né? A gente tem toda uma rede social contra nós, né? Porque os patrões, os empresários, nós somos os vilões da história, né? O capitalismo malvadão, aquela coisa toda. E as pessoas não entendem como é difícil a gente depois precisar de uma equipe, como é difícil a gente depois, com 1000 leis que não estão a nosso favor, a verdade é mesmo essa, né? Contratar é um ato de coragem hoje em dia. Eu, pelo menos, penso assim. Nós pensamos também dessa forma, mas nós também definimos muito bem uma metodologia. Nós hoje em dia estamos muito mais organizados na nossa empresa. E nós temos uma coisa que eu acho que não é muito comum, não é que não seja muito comum, mas pelo menos nós damos-lhe bastante valor, que é reconhecer o mérito. Nós na nossa empresa reconhecemos muito o mérito. Nós criamos um corpo de trabalho, e sempre que há um contributo adicional, sempre que há um contributo positivo para a empresa e a empresa consegue ter bons resultados com isso, nós fazemos sempre refletir esse mesmo resultado para os nossos colaboradores e fazemos refletir de várias formas. E nós acreditamos que é assim, porque uma vez mais, não é o Nuno e o Ivo que estão aqui, é a marca Instituto Arquitetos, e quem contribui para essa marca está a contribuir para o seu próprio crescimento, para o seu próprio desenvolvimento pessoal. E tem sido bastante perfeito. E o fato de vocês terem equipe na altura também me encorajou, né? Porque chega uma altura, gente, quando nós somos sozinhos no início, a gente acha que tudo somos nós. Eu é que sei, o fato de vocês terem começado os dois já é bom, porque você já tem em quem delegar e confiar, e você também. Porque vocês, quando são dois, né? Faz você isso, olha, eu faço aquilo. Exato. Vocês começam a se habituar a fazer a delegação do trabalho. Quando nós somos sozinhos... Isso é uma dúvida. Não, maravilhoso, gente, maravilhoso. Pô, eu comecei sozinha, para mim foi muito difícil a primeira contratação do engenheiro, ok? Você ter um administrativo é diferente, porque ele vai te ajudar com coisas que você nem quer fazer. Sinceramente, não é algo que eu queira fazer, a parte burocrática, impressões, ir lá na Câmara Municipal. Então, foi fácil ter um administrativo em que eu pudesse delegar essa parte do qual eu também não queria fazer. Agora, a gente faz o projeto é o bebê, né? Eu quero fazer o projeto de estruturas, eu quero fazer o projeto térmico, eu quero mandar no projeto, eu quero, porque eu acho que eu é que sei.
E aí, quando a gente contrata a primeira pessoa, para mim foi muito difícil. Entende? Eu olhava e falava assim, toma. Aí a pessoa tinha a primeira dúvida e falava, não, deixa eu que eu faço. Então, isso é um movimento que hoje em dia é super fácil. Eu vou falar para vocês, hoje em dia é super fácil, né? A gente tem uma gestão de projeto, eu tenho um software, a gente vai desenvolvendo os procedimentos. É por isso que hoje em dia é fácil contratar para você. Porque, de repente, você já desenvolveu uma série de questões, você já foi no acerto e no erro. A gente erra certo e a gente vai ajustando. É assim que a gente empreende, não tem outra forma, né? Mas o fato de vocês terem uma equipe me ajudou na altura de ter que contratar a primeira pessoa, entende? Eu não fui com medo. O fato de ter vocês ali ao pé de mim, mal ou bem, eu olhava para vocês como se fosse a minha inspiração de futuro, né? Olha, então, se eles fizeram assim, deu tudo certo, eu também tenho que ir por esse mesmo caminho. Porque não tem como a gente ser uma empresa de uma pessoa pro resto da vida. E a gente não aceitou crescer. Vai chegar um momento que a gente tem que alocar pessoas, né? Eu fiz mentoria com arquitetos. Eu fiz uma mentoria com arquitetos e engenheiros sobre como é que eles poderiam crescer as suas empresas, né? O que eles deveriam de fazer. E o maior bloqueio que eu vi neles é: não quero contratar. Eu não quero deixar de ser arquiteto. Eu não quero deixar de fazer o projeto, a parte técnica. E, eventualmente, você tem que entender que você vai transitar. Não existe forma de vocês, né? Olha como é que vocês estariam aqui hoje. Se você estiver preocupado que amanhã tem que fazer um projeto. Entendeu? Então você tem que ter uma galera que vai fazer o trabalho efetivo de produção para você depois pensar no estratégico, como você estava a dizer. E sabes que nós, EVA New Project Solutions, né, a empresa que tem Studio Arquitetos e Studio Stone, são duas atividades que nós, entretanto, desenvolvemos. Estamos muito felizes pela Parada de Engenharia, porque a Parada de Engenharia começou connosco também, não é? Exato. Eu não sei se queres entrar por aí, não, mas entretanto chegámos, ocupaste aquele espacinho Ocupei aquela salinha. Mas entretanto surgiu-nos a oportunidade de termos mais um espaço adicional e depois um terceiro espaço, e tu vieste a ocupar um deles. Foi muito importante para nós. E cresceste, e portanto nessa altura foi mesmo. Nós vimos a crescer. Eu estava um bocadinho mais distante porque nessa altura apostámos na internacionalização e tivemos em 2 mercados, tivemos em África e tivemos no Médio Oriente, e que nos obrigava a estar. Eu dei o corpo ao manifesto, portanto tive esse período mais fora, mas o Ivo estava cá presente, mas sempre que vinha, via-te crescer e via-te cada vez melhor, e é com muita satisfação, e tive a oportunidade de dizer no outro dia que vemos que a Flávia, que se tornou Prada Engenharia, e que a Prada Engenharia hoje é esta marca interessantíssima, que também é uma marca tua, é uma empresa, mas é uma marca tua, e tens feito estas coisas maravilhosas. Mas está vendo, naquela altura ninguém sabia que ia chegar aqui, né? E a gente nem sabe daqui a 10 anos, né? Exato. Mas estou falando assim, a gente começa com aquele propósito, aquele sonho, né? E é muito trabalho envolvido, não tem como. Eu vejo muitas redes sociais vendendo facilidade, seja empresário, seja dono do seu próprio tempo. Eu falo, gente, esquece, vocês não vão ter tempo. Entendeu? O dono do teu tempo, quem? Né? Toda a gente será dono do teu tempo, menos tu. Que é isso que acontece ainda hoje. A gente trabalha pra caramba, entende? Esquece lá isso do eu vou ser dono do meu tempo. Isso não existe. É ou não é? É que não existe mesmo. E a questão é que, à medida que vamos crescendo, somos obrigados, e temos uma coisa que tu também já tiveste que ter, já tivemos várias conversas sobre isto, que é as dores de crescimento, não é? Exato. E onde tu és confrontada com algumas decisões que tens que tomar, e tu sabes que ou tomas ou ficas para trás. Exatamente. E é super decisiva essa parte. E uma das coisas que eu acho que é um grande mérito teu, e que acho, já tive a oportunidade de dizer que é muito genuíno da tua parte, é esta facilidade que tu tens de comunicar e de expor ideias e de agregar as pessoas e ideias à tua volta. É algo que, por exemplo, para nós que estamos um bocadinho num processo diferente do teu, porque estamos na arquitetura e tu estás na engenharia, e é muito interessante ver-te, nós que temos muito mais potencial, e ainda há pouco falámos sobre isto, de divulgação. Super. Nós neste momento, nós tivemos de tomar esta decisão, que é, vamos ter uma maior presença ou não nas redes sociais. E chegámos à conclusão que não é o momento para termos essa presença nas redes sociais, porque senão íamos implodir, porque cada passo tem que ser dado sustentado, e portanto nós neste momento temos trabalho, temos bastante trabalho. O trabalho que temos é sem a divulgação nas redes sociais. Imagina se vocês tiverem a divulgação. E portanto tudo isso tem que ser, isto é muito importante. Não se dão passos se não forem pensados, se não forem refletidos, porque senão podem ser passos suicidas. E portanto tudo tem que ser feito, planeado. E calma. Nós onde estamos... Né? Eu vejo pessoal com muita pressa. Né? A gente está falando... Gente, quando eu fui para trabalhar com vocês no mesmo espaço era 2010. Já passou 14 anos. Entende? Então é assim, é muito tempo. É mesmo um passinho de cada vez. Eu noto as pessoas com muita pressa. Eu falo, vai devagar que é mais certo.
Olha, vocês não faliram uma empresa, nem eu, porque a gente vai devagar. Exato. Entende? O pessoal vai com pressa porque agora eu quero fazer tudo, não dá para fazer tudo. E depois, assim, mirar só o ali. Porque depois, assim, às tantas você faz isso, aí eu, não, se calhar eu também podia fazer aquilo, eu também podia fazer aquilo. Às tantas você perdeu o rumo, você perdeu o norte, né? Eu também poderia estar fazendo muita coisa, gente. Nós somos projetistas, o nosso viés de trabalho é projetista de especialidades, ponto. Muita gente me pergunta se eu faço arquitetura. Eu falo, não faço, nem vou fazer. Não é algo que eu domine, que eu perceba, eu prefiro passar para o arquiteto. Entende? Mas essa nossa parceria funciona muito bem já há muito tempo. Já há muito tempo, aliás, é muito interessante percebermos como é que os tais connecting the dots que o Steve Jobs referia nos ligaram a nós e nós continuamos por aí, porque no outro dia fizeste um post que eu tive a oportunidade de ver em que celebravas os 10 anos de Prado Engenharia, não é? E fizeste-me refletir também sobre a nossa própria história. Eu e o Ivo temos 24 anos oficialmente juntos, quase 25. 14 de empresa. 14 de empresa oficial, porque a marca nasceu antes da empresa. Mas é isso, a minha marca tem 10 anos, mas são 18 anos, né? São 18 anos. Mas a empresa efetivamente só existe há 10 anos. É como nós, mas tu fizeste parte desse nosso processo transitório e de crescimento também. E é engraçado como mutuamente nos ajudamos a crescer uns aos outros. Numa altura muito difícil. Porque muito eu vou dizer difícil. assim, quando eu fui trabalhar com vocês, em 2010, gente que passou pela crise sabe. Ninguém arriscava nada, né? Nessa altura. Foi muito difícil. Né? Eu lembro de ficar assim, eu pagava tão baratinho aquela sala, gente, vocês eram uns amores. Eu pagava tão baratinho, mesmo assim, eu tive lá 2, 3 meses que foi muito difícil para mim pagar. Eu falei, Ivo, vou ter que sair da sala. Eu lembro de ter essa conversa contigo, falar assim, Ivo, vou ter que sair da sala, porque assim, eu não estou recebendo. Porque o problema não era nem falta de trabalho, as pessoas não pagavam. Não havia. Né? Não Lembra havia disso? As pessoas não pagavam o trabalho, cara, e foi uma coisa bem assim estressante para mim. E eu falei pro Ivo, pô, Ivo, olha, eu já devo 2 meses da minha sala, cara, mais vale eu sair. E você falou, não, fica. A gente segura as pontas, aperta o cinto, que quando isso passar, quem conseguir apertar o cinto vai estar lá na frente. E é verdade isso. Bem, como eu te ouvi, porque eu lembro que na altura havia possibilidade de eu ir trabalhar para o Dubai, não como engenheira, mas meu irmão vivia lá, então existia essa porta de possibilidade de ir para lá. E como eu fiquei contente de ter ficado aqui, porque se fosse lá, de repente eu não trabalharia mais nisso, eu faria outra coisa qualquer. E tu resolveste apostar e ficar num mercado que era muito difícil, muito onde não havia difícil. Liquidez aí, mas horrível. Também tiveste, e agora permite-me puxar aqui a brasa aqui ao meu sócio, tiveste aqui não vou falar um arquiteto, mas a pessoa, que é de facto, ele tem rasgos de inspiração rasgos de inspiração e motivacionais. Por várias vezes isto é um dos benefícios de sermos sócios, é que conseguimos sempre, e nós somos até bastante antagónicos, e um completa o outro, né? Perfeitamente, e quando um está em baixo o outro puxa para cima e o outro está, e vice-versa, e temos tido fases assim na nossa vida, e é engraçado que aconteceu também contigo, e foi exatamente o Ivo, que era quem estava cá na altura, que conseguiu também amparar-te nesse momento, puxar essa frase inspiradora. Essa foi boa. E que nos levam sempre Vou perguntar aqui uma coisa, agora falando de sociedade, né? Porque eu nunca tive sócios assim, pronto, meu marido é meu sócio, mas a gente... Nós também somos casados, embora... vocês são casados. Não no mesmo regime. Mas a gente... Casados de empresa. A gente tem a mesma linha, assim, de pensamento, então não é difícil discordar de algumas decisões que a gente vai ter lá na empresa. Mas o que eu ia perguntar é, existe o sócio bom e sócio mau? Porque costuma-se dizer que normalmente quando tem 2 sócios, tem um que é mais o sócio mau no sentido de ser mais rigoroso e rígido do que o outro. Ou vocês têm o mesmo plano para o pessoal, assim? Não, Não tem ninguém que entre no escritório e o pessoal fala assim, não, fulano, sabe? Quando tem 2 sócios, normalmente isso acontece, né? Ou não? Não. Apesar de que vocês não é um bom caso a dar, porque... Quando o Ivo estava no escritório, você nunca estava, porque você estava em Angola. E eu acredito que hoje seja o oposto. Você deve estar muito no escritório e você já está fora por causa da parte da pedra, né? Exatamente. Entende? Então, não sei se isso acontece, de fato. Você está mais por dentro da parte do projeto nesse momento, né? Eu sou o sócio mais descontraído. E ele é o sócio mais formal. Portanto,
Dá para ver, não é? Eu estou aqui descontraído, estou aqui calado. E dá para ver pela roupa, não é? Está aqui o sócio todo, como eu costumo dizer, todo pipi, e está aqui o descontraído. Ai, eu vou É só modéstia do meu sócio. É só modéstia do meu sócio. Não, mas de resto, não, em relação com o pessoal do ateliê, pá, não vejo essa. Não vem o sócio mau, não. Sim, Porque nós não é esse espírito que incutimos no. Sempre ouvi dizer isso, não, porque quando há dois sócios, é o sócio bom e mau. Eu falei, porra, sério, gente. Tem muito a ver com a visão da empresa de cada um e da forma como estão também na atividade. E para perceberes isto, eu e o Ivo somos muito diferentes em muitas coisas, na forma de pensar, mas na forma de estarmos somos muito similares e focamos e completamos acima de tudo. E para tu perceberes a diferença, a pessoa mais nova que nós temos é que nós temos verdadeiramente todo um espectro geracional na nossa empresa. Nós, se calhar, estamos mais ou menos no meio, porque nós temos desde arquitetos júniores que acabam de sair da faculdade, portanto, com 20 e poucos anos, 23, talvez 24, não faço ideia agora, e a pessoa mais velha no nosso escritório tem 65 anos. Ah, sério? E super eficiente. Que giro! E, portanto, nós apostamos uma das coisas, lá está, tem muito a ver com os tais soft skills que falávamos há pouco. Tem muito a ver com o que motiva as pessoas, what drives you on. E, portanto, quando nós conseguimos criar uma ideia e essa ideia consegue ser compreendida por quem trabalha connosco, fica mais fácil. Sim, e atraímos pessoas e fica mais fácil também as pessoas identificarem-se com o projeto. Aqui, depois, não é tanto, uma vez mais, aqui talvez nós não sejamos o melhor caso, porque não é o melhor exemplo, porque não é a questão do sócio ou do Ivo, a questão do ego, ou por questão de quem é que é mais rude ou quem é que é mais soft. A questão é de uma ideia, de uma identidade e de uma marca. Portanto, e se nós temos esta marca para a arquitetura, também acontece a mesma coisa para a pedra natural. E na pedra natural o domínio é o do Ivo. O Ivo há pouco não contou, mas se ele falasse do seu lógico, do seu histórico, do crescimento, o Ivo vem, historicamente, eu já vi trabalhos com pedras vossas, gente, espetacular, meu. Sim, como eu costumo dizer, eu nasci no meio da pedra, não é? A minha família, pronto, somos de Perpignan, de Perpignan, não é? A terra da transformação, de grande centro de transformação de pedra, e eu nasci nisso. E como eu costumo dizer, tenho a felicidade de ter duas funções ou dois trabalhos que eu gosto, que é a arquitetura e de mas um está ligado pedra. ao outro, vocês conseguiram ligar uma coisa à outra. Exatamente. Nós ligamos não só para os projetos que nós fazemos, acho que eu já quase que nem sei quais é que são os produtos de cerâmicos que estão no mercado, porque nós pensamos sempre em pedra natural. E nós facultamos isso aos nossos clientes. Eu já vi trabalhos vossos, quem quiser ver, gente, eu vou deixar aqui embaixo os vossos canais também, ou seja, do Instagram, ou mesmo site, para o pessoal poder ir lá ver. Porque como realmente vocês têm trabalhos nós desenvolvemos mais do que publicitamos mais, mas ainda assim conseguimos fazer esta interação perfeita entre a arquitetura e a pedra. E se o fazemos para os nossos produtos, para os nossos projetos, fazemos também para toda a nossa concorrência de arquitetura, porque nós não somos nem pensamos como arquitetos nesta lógica. Portanto, nós somos por isso é que são duas marcas, né, separadas, não é? E portanto a parte da Instituto Stone trabalha essencialmente para arquitetos, engenheiros, empreiteiros, promotores, ou clientes finais, e portanto nós fazemos, servir, por exemplo, em pedra natural, nós fazemos desde o fornecimento de um tampo de bancada de cozinha ou de casa de banho, ou vestimentos de casa de banho, até, por exemplo, como fizemos recentemente, todo um empreendimento de luxo ali no Estoril, que é o empreendimento Vila Maria Pia, que era um palácio lindíssimo da Rainha Maria Pia, e que foi projetado por uns colegas nossos, os ARX Arquitetos, construído por uma empresa que é a São José, e que nos contratou, fez consulta ao mercado, e portanto nós ganhámos o concurso de fornecimento e fizemos o fornecimento, e estamos a falar de fornecemos cerca de 90%
da pedra natural daquela obra, e estamos a falar pedra que nós fomos buscar desde a origem, portanto fomos à pedreira escolher os blocos de pedra e fomos, transformámos, serramos e adaptámos ao desenho que o arquiteto pensou. Espetacular. E estamos a pensar, por exemplo, estamos a falar vou falar no caso dos lavatórios com um comprimento enorme, de mais de 2 metros de comprimento, em bloco maciço de pedra, portanto os lavatórios são escavados na pedra e não colados à meia esquadria como se faz para ser mais económico. E, portanto, nós conseguimos ter estas duas valências. Nós não só projetamos... Você não acha que é importante quem trabalha em projeto ter duas valências? Eu digo isso porque a gente sobreviveu a uma crise por causa disso. Eu acho que é um dos truques da nossa empresa, estamos vivos até hoje, exatamente Eu acho que eu só sobrevivi em projeto porque eu tinha um negócio, e tenho ainda, né, que é a Casa Simples, que volta aqui para a parte de certificação e avaliação. Né? Numa crise, o que acontece mais? Vendas de casa. Né, trocas de pessoas, e sempre foi obrigatório aqui o certificado naquela altura, e foi o que nos ajudou enquanto empresa, porque projeto mesmo, quem é construir naquela altura? E também foi isso que te levou a passar para o nosso espaço de baixo, tínhamos exatamente, ali em Passo de Arcos. Porque vocês ficaram com uma loja, e a loja para mim fazia todo sentido na altura. Então, é assim, eu acho que é importante para quem está começando um negócio, principalmente o projeto, que é muito volátil, atenção, eu acho que ainda hoje eu acho que ter uma segunda porta assim, de negócio. E o fato de vocês fazerem a pedra eu achei genial. Sim, acho que não foi isso que sustentou na altura, não ajudou? Exato, isso ajudou bastante, porque enquanto a arquitetura nós sabemos que recebemos em fases, na pedra não, eu tomo lá da cá. Exatamente. É mesmo assim, eu tomo lá da cá. É igual o certificado. Eu tomo lá da cá, está feito. Portanto, isso acaba por haver liquidez, cash não é? E é engraçado que nós entramos em certas obras como fornecedores de pedra, o cliente não sabe que somos sim. arquitetos, entramos simplesmente como fornecedores, e quando o cliente percebe que nós temos outro conhecimento, não é? Depois no decorrer da conversa chegamos ali a uma altura em que temos mais conhecimento. De onde é que vem esse conhecimento? Não, a nossa formação enquanto arquitetos, isso abre todo um caminho. Pois é engraçado, nós entramos em obras como fornecedores de pedra e temos clientes que vêm dessas obras como fornecedores de pedra. E não acontece as pessoas eventualmente quererem contratar, por exemplo, eu faria isso facilmente, porque eu sou zero design de interiores, zero jeitinho para condizer uma cor com a outra, entende? Eu não tenho jeito para isso. Mas se eu contratasse vocês para colocar a pedra na minha casa de banho, né, e se vocês tiverem toda uma ideia de visual e design, gente, eu contratava vocês para me fazer o design de interiores, inclusive. Entende? Porque eu sei que dali ia ficar uma coisa legal. Acontece isso ou não? Da pessoa depois no final até pedir assim, olha, me faz aqui um projeto para minha casa de banho. Acontece. Me faz um projeto para minha cozinha. Acontece. Nesse campo somos... aí tem que entrar um bocadinho mais na definição do que é a área de cada um, ou o que é o design de interiores, o que é a arquitetura e o que é o fornecimento de pedra. E vou a eles. Mas só para rematarmos esta história da relação entre a arquitetura e a pedra natural, e fazer todo sentido, quando na nossa segunda internacionalização estávamos a apostar no Médio Oriente e fomos para o Qatar, fizemos toda uma produção de marketing e de merchandising, digamos, o catchline, a frase que nós utilizámos exatamente para nos identificarmos e nos demarcarmos foi The Stone Architects. E a verdade é muito esta. Em Portugal são muito poucos os arquitetos que têm o domínio de pedra natural, de conhecimento de pedra natural como nós temos, porque efetivamente, por via obviamente também aqui da parte do Ivo, e isso faz toda uma diferença. Eu não quero ser muito focal nisto, mas de facto ainda há profissionais que não sabem distinguir um mármore de um calcário. Exato. E um calcário de um granito, e dentro disto há todo um conjunto de pedras que podem ser aplicadas num sítio, não podem ser aplicadas, ou não convém que sejam aplicadas noutros, e é esse conhecimento que nós transportamos, e é aí que o Ivo estava a dizer que depois faz toda a diferença, porque nós quando te vamos a fornecer, imagina, quem nos está a contratar é o empreiteiro dessa obra e o cliente está na obra, e nós vamos como fornecedores de pedra, mas estamos a dar uma mais-valia, um valor acrescentado ao produto que estamos a entregar, porque temos um conhecimento adicional. E quando o cliente percebe Vocês aconselham, não é? E nós aconselhamos. E aí é que entra a questão de, sim, então, de repente passamos a fazer um design ou até auxiliar os arquitetos que já fizeram um projeto de execução para aquela casa de banho, para aquela cozinha, auxiliá-los
a melhor adaptarem e a rentabilizar o material. Exatamente, porque um dos grandes truques, não é truque, mas é uma grande área de conhecimento que importa aqui, e que entra na economia de projeto, e tu falas muitas vezes sobre isso, o custo das obras, tem muito a ver com isto, porque por vezes um arquiteto, por esse desconhecimento da pedra, está a desenhar uma casa de banho e desenha peças com uma determinada dimensão. E por exemplo, a pedra não sai em chapas, ela sai em blocos, depois é serrada. E é muito difícil, por vezes, ou às vezes nem sequer há dimensão de chapas para aquele tamanho que se pensou. E como é um material natural, tem partidos, tem rachas. Exatamente. Tem isso, e depois há todo um trabalho de rentabilização da própria peça, no produto natural, sim, que depois é aplicado para essa casa de banho, que permite uma economia maior, uma economia de escala. Porque imagina, às vezes, por uma dimensão de uma peça, tem que se buscar uma outra chapa nova. E o custo da chapa inteira tem que ser imputado naquela casa de banho. Exatamente. É? Portanto, isso faz toda a diferença. E se nós conseguimos rentabilizar tudo para que caiba dentro ou da mesma chapa, ou a chapa de outros partidos, conseguimos basta refazer a estereotomia ou fazer um desenho diferente e conseguimos rentabilizar. Já consegue alguma economia. E nós aconselhamos muito os nossos clientes, né? Quer seja o cliente final, quer sejam os projetistas, arquitetos, colegas nossos, a escolher a melhor pedra, a fazer o melhor design, e muitas vezes, e é uma coisa que é muito importante para toda a gente já pensar. Já nos consultam previamente, ou seja, antes de proporem, já nos ligam para, estou a pensar em usar esta pedra, XX, não sei o quê, qual é que é a melhor... E não tem arquitetos já que peçam assim, consultoria? Aliás, né? sim, uma das coisas que nos está a acontecer agora na empresa, que é muito engraçado, é nós vermos que já aparecemos referenciados nos cadernos de encargos. Já não vêm buscar a pedra, a pedra A, B, C ou D, vêm buscar a pedra I, V, N, U. Olha, legal. Exatamente. Que é uma coisa muito interessante. Assim, porque eu acho que para os arquitetos poderia ser uma benesse. Eu poder falar com o arquiteto também, que ele percebe daquele assunto e depois eles fazem... Esse é o valor acrescentado que nós agregamos na nossa marca em Studio Stone. Porque sim, nós não fazemos só o fornecimento de pedra, isso faz qualquer marmorista. Portanto, nós acrescentamos um valor pelo conhecimento que nós temos, pela rentabilização da chapa, pelo redimensionamento. E uma coisa muito importante que os arquitetos, e todos os que nos estão a ver, certamente irão refletir sobre estas palavras, que é depois lembrar-se como é que a pedra chega ao local da obra. Porque por vezes desenhamos peças que têm uns tamanhos incríveis e ficam lá muito bem, mas depois como é que eles se levam para lá? Se não há espaço, não passa na porta, não passa na janela, tem que se levar uma grua para levar lá para cima. Isso foi pensado. Gente, isso é igual a engenharia quando o pessoal vai fazer uma ampliação num edifício em Lisboa. Né? Já tenho feito, segundo os projetos, porque o primeiro colega não pensou em ninguém. Simplesmente colocou lá uma viga de 6 metros, um HEB de 200 e tal, e quem é que leva? Quem? Você? Porque eu não vou levar. Então tem que existir esse pensar, né? Porque né, tem que sair do papel. E depois, certo? Como é que vão levar as coisas para lá? E depois isto é muito engraçado, porque depois nós temos... é mais fácil o cliente final, que não tem um grande conhecimento técnico, perceber e ser mais... Isto é até muito interessante, porque o cliente final é mais... digamos que é mais propício a ouvir-nos e valoriza mais do que muitas vezes os nossos colegas arquitetos, que alguns até nem sabem que nós somos arquitetos. Porquê? Porque existe essa questão do ego, de muita gente pensar que não, eu pensei, eu que sei, porque eu desenhei isto e sei como é que isto se faz. Mas depois temos colegas que dizem não, porque a vossa pedra é uma pedra que é cara. Quando é precisamente o contrário. Nós conseguimos reduzir o custo da pedra, nós conseguimos pôr... Porque pedra é um produto natural que é caro. Sim. E a pedra, sendo um produto natural, nunca é igual a... Temos uma amostra, nunca é igual. Amostra e depois isso buscar a pedra é completamente diferente, mesmo falando do mesmo tipo de pedra. E, portanto, depois existem clientes, neste caso mais arquitetos e até engenheiros ou decoradores, que querem uma resposta mais rápida, mas o serviço que nós fornecemos é um serviço de detalhe. E, portanto, nós aconselhamos o cliente, aqui não é só uma questão do preço da pedra. Aqui a questão é como é que aquele produto é bem aplicado, quais é que são os produtos que devem ser utilizados para manter e preservar a pedra. Como é que chega lá, qual é o encaixe, qual é até o corte da pedra, né? Qual é o efeito final que você quer? Porque aqueles vídeos que nós vimos no Instagram muito bonitos, com aqueles acabamentos todos, para se conseguir algo desse género, é preciso para já, uma boa interação de equipas, onde nós somos parte desse processo. E esse processo passa por muita preparação. Porque, por exemplo, chegam muitas vezes projetos de execução de casas de banho, de cozinhas ou até de revestimentos exteriores, onde o arquiteto pensou o produto de uma determinada maneira, mas depois para se conseguir aquele resultado não dá, tem que se alterar tudo aquilo. E vocês não notam que, por exemplo, falando em redes sociais aqui, se vê mais 3D do que a obra final?
Eu acho que se vê muito mais 3Ds. Eu podia aprofundar um bocadinho isso. É uma realidade. Entende? Aquilo que a Sim. gente consome, mesmo o Pinterest, o pessoal vai lá escolher seja o que for. Eu vejo muito mais 3Ds do que a obra acabada. Porque é muito difícil depois conseguires fazer uma obra final exatamente igual ao 3D que tu fazes. Né? O 3D com feixe de luzes, né? A gente colocou uma foto de uma moradia lá em Mafra, que está espetacular, e com as luzes acesas. E muita gente achou que era 3D. E eu tive que escrever. Atenção, não é 3D, é projeto. Também faz isso. Eu falei assim, atenção, isso não é 3D, isso é um projeto executado de acordo... Não, isso é uma obra executada de acordo com o projeto. Mas porque não é verdade isso que eu estou falando. Eu vejo muitos bons 3Ds, mas depois não vejo antes e depois, o 3D antes e a obra acabada depois. Mas sabe? Isso leva-nos para a economia portuguesa, para a economia, para o mercado. E existem vários agentes no mercado. Existe o projetista, portanto, o arquiteto, o engenheiro, o cliente, o empreiteiro, e todos eles têm que contribuir em conjunto e focados no mesmo objetivo Para o resultado final. E quando um deles falha, é difícil depois conseguir aquela imagem perfeita. Nós temos uma casa que acabámos agora, do qual tu és a projetista. Aliás, eu já falei com o cliente para te lá levar, para ver como é que a obra está extraordinária, está interessantíssima. E foi um cliente, também já tive a oportunidade de lhe dizer isto, que foi um cliente que se envolveu verdadeiramente no processo construtivo. Exatamente. E compreendeu, teve cuidado de nos contratou-nos projeto de execução, que é uma coisa muito importante para se conseguir atingir este fim. O empreiteiro é alguém que já trabalha connosco há muitos anos e que é muito focado também em compreender os arquitetos e a saber aquilo que nós queremos e, portanto, não faz nada sem nos consultar. Ou seja, há um respeito ao projeto. Há um respeito pelo projeto e isto é muito importante. E depois o bom projeto, aliás, o Cisa Vieira tem uma frase que é muito interessante, que é: desde que haja um bom construtor e um bom cliente, o arquiteto safa-se. E é verdade neste sentido. Obviamente que isso é redutor, mas se nós fazemos um bom trabalho, tens um bom trabalho, mas se ele não é bem executado, ou se o cliente desvaloriza o teu trabalho... De pouco valeu o nosso projeto. Porque depois a tal imagem 3D que tu queres que seja uma fotografia real, Exato. Não vai acontecer porque a nossa economia é fraca, porque vai-se poupar aqui, vai-se poupar ali. Chega a uma altura em que o cliente já liga, olha, estou-me a marimbar e agora quer acabar com isto e, portanto, começas a perder... O projeto é o plano, né? Mas se não executarem o plano como deve de ser, então esquece. Mas esta casa em particular que vamos lá levar para tu veres também. É uma casa muito interessante porque levou, naturalmente, pedra natural. E levou não só pedra natural nas casas de banho, cozinha e por aí fora, pavimento da casa, toda em pedra, com uma estereotomia toda pensada, atenção, com uma estereotomia toda pensada, e igualmente no exterior. Nós desenhámos uma estereotomia exterior para revestir a casa toda, onde tu olhas por fora da casa e tu não vês uma porta de entrada, porque a própria porta está oculta no meio da pedra. Portanto, faz parte daquela estereotomia e foi tudo profundamente pensado, com detalhe para tudo bater certinho, dar-nos trabalho. E tudo pensado para rentabilizar a pedra. Para rentabilizar a pedra. Conseguimos uma economia de custo. Desperdício mínimo. Tivemos um desperdício mínimo nessa obra. Olha, é brutal. Aquela obra teria tido garantidamente um custo 1,5 vezes superior àquilo que ela teve se não tivesse tido toda esta economia de escala pensada que nós pensamos. Pensamos não só para a parte do projeto, que pensamos também na parte da pedra natural. Naturalmente há fatores aqui que são muito importantes de ter em conta, porque não se consegue a perfeição na economia portuguesa. Não se consegue fazer uma boa obra sem um bom cliente, um bom empreiteiro, um bom arquiteto, e não se consegue sem uma noção de gestão de tempo. Porque para se conseguir também a perfeição, sendo que a nossa economia não é tão... a nossa indústria, o nosso tecido industrial da construção civil não é tão responsivo quanto nós gostaríamos, demora sempre tempo mais aqui e mais já acolá. Foi mais, né? A crise também acabou com um pessoal bem bom que existia aí. E eu acho que hoje em dia qualquer um é construtor, e isso é uma pena para os bons construtores. Exatamente. É uma pena para os bons construtores, porque eles existem, a gente trabalha com uma série deles, mas depois tem outros que realmente vão no improviso da coisa e é um pouco assustador. E foi o caso desta obra, se não fosse o empreiteiro que nós sabemos... E muitas vezes o dono da obra até sabe que está indo no risco, sabe? Ele vai pelo preço só e depois lá na frente corre mal. Corre sempre mal, não tem como. Este cliente ficou com um produto altamente valorizado, profundamente valorizado,
um produto único onde se insere. No local, né? Onde se insere. Aliás, ele marca logo pela diferença. E se marca pela diferença pelo exterior, ele marca ainda mais pelo interior. E o grau de detalhe que conseguimos nessa obra... Eu já quero ir lá. É muito Vocês marquem aí para a gente ir lá. Vou-te dar o exemplo. A determinada fase na obra, já naquela altura em que é preciso gerir todos os investimentos que são necessários fazer na obra, coloca-se um ponto de interrogação. Nós fizemos o projeto de execução, mas por acaso foi um projeto de execução que fizemos já com o início da estrutura construída, porque houve ali uma transição entre empreiteiro e superempreiteiro, exatamente. E nós nunca tínhamos definido em concreto como é que ia ser subempreiteiro. Subempreiteiro. Exatamente, não é empreiteiro, não, que isto é o mesmo. Mas eu acho que eu disse subempreiteiro. Seja como for. Estás a ver como é que a sociedade é sempre é subempreiteiro, é Não, porque nós estamos nós estamos a valorizar o empreiteiro e então não podia haver valorização. Não, era o subempreiteiro. Exatamente. Aqui se prova como é importante este binómio de sociedade para contribuir para o objetivo final e para a pormenorização. E eu gostava aqui a referir, era efetivamente que ficou em aberto a questão da guarda das escadas, como é que era. E as escadas tinham uma presença bastante importante na casa, não só na zona de entrada, porque nós criámos um acesso lateral que fazia parte de todo um conjunto interligado, mas porque ela se traduzia num volume exterior, e o volume exterior ele tinha essa presença definida, mas interiormente era muito importante percebermos como é que acabávamos isto. E, portanto, na altura estávamos a fazer uma gestão entre o que é que seria mais económico e mais eficaz e mais rápido de construir na obra, e apresentámos uma solução ao cliente. E o cliente não foi de acordo com a solução, porque queria algo que nós não estávamos a conseguir, queria algo mais transparente, queria algo melhor, e foi muito interessante e muito importante esta dedicação do cliente naquele caso, porque obrigou-nos a pensar uma solução construtiva que, note-se, ficou muito mais cara, é verdade, demorou muito mais tempo a construir, mas ficou do melhor. Jeito que ele queria, e né? do jeito que ele queria, exatamente. E, portanto, hoje é uma das peças importantes da casa. E é muito difícil conseguir aquele grau de perfeição naquela caixa de escadas, e ela foi conseguida muito graças ao cliente que se dedicou e que tinha uma visão que... muito clara também. Exatamente, que nos obrigou a correr atrás. Um empreiteiro que percebeu que não interessa a solução mais fácil de resolver ou mais económica, o que interessa aqui é atingir o objetivo, e os arquitetos que, estando de acordo com o cliente, procurando sempre também facilitar a vida ao empreiteiro sempre que é possível, para que a obra não demore, não demore mais tempo, então nós conseguimos depois agregar estes dois conjuntos e o resultado está muito satisfatório. Vou fazer aqui uma perguntinha, que quero saber a vossa opinião, muito assim curtinha, que a gente já passou aqui 1 hora, que é o Simplex, gente. O que vocês estão achando dessa mudança? Para falar a verdade. Não queres fazer um outro programa sobre isto? Para falar a verdade, Tem muita coisa para podermos falar sobre isto. O Simplex é um mal necessário, mas a primeira pergunta mais simples aqui é: o Simplex veio simplificar? Eu acredito que o Simplex vai simplificar num futuro que ainda não é próximo. Ok. Esta é a resposta mais rápida e mais curta que posso dar. Neste momento veio complicar muito mais do que veio simplificar. Há coisas que não fazem sentido. Esta questão de, por exemplo, as comunicações prévias para os sítios onde há loteamento e há um licenciamento a correr, o licenciamento ser extinto para começar tudo de novo na comunicação não prévia. Faz sentido absolutamente nenhum. Não, você já ouviu falar nos licenciamentos? Tem câmaras municipais que, quando chega na fase, ou seja, aprovou a arquitetura, pedem só os termos dos técnicos especialistas. Pois. Mas isso é por via do PIB qualificado. E que eu acho que é um buraco que ficou na legislação. Aliás, as ordens profissionais, nomeadamente a Ordem dos Arquitetos, está-se a organizar para falar com o Governo para tapar estes buracos, porque atenção, o projeto tem que existir na mesma, né? Mas a gente sabe mesma, que... senão não se constrói. Mas nós sabemos que em Portugal, quem não for obrigado a fazer o que quer que seja, vai fazer pelo mínimo. E se calhar até um amigo vai dar um jeito, ou o empreiteiro que já tem experiência a fazer. Olha, assina aí. Exatamente. E, portanto, fiz um meme que correu super bem, gente. Tom Cruise correndo dos clientes. Não, esse eu vi. Os memes funcionam sempre muito bem. Eu vi e achei extraordinário. Mas, de facto, é isso. O Simplex virá... tem medidas importantes, mas que, no fundo, resume-se a 3 ou 4. A questão de uma plataforma única a nível nacional não faz sentido. Temos 308 municípios. Faz sentido ter uma. Mas isso faz sentido desde sempre. Isso é uma coisa de loucos. A questão do código da construção, ou seja, unir
traduzirmos os 2.200 diplomas Pelo avulsos que existem Deus, e contraditórios entre si num único código como e é o cada Código Câmara Civil. é uma Câmara, cada Câmara tem um regulamento interno, e você Nem tem que saber vamos todos. entrar por aí, que isso é uma coisa... Enfim, portanto, isto são medidas importantes. A introdução do BIM também acho. É algo que é muito importante, e estamos aqui a falar em três mecanismos que eu acho que vão ser muito profícuos. Tudo o resto, eu acho que são medidas que não estão a surtir efeito, muito pelo contrário. E não fazem diferença, tá? Porque a Câmara já tinha tempo. Não, a já tinha um tempo para ser cumprido que nunca foi. E não está a cumprir. Essa que é a grande verdade. A questão é que está-nos a ser exigido a nós, quer pelos clientes, quer pelas câmaras municipais, a resposta em tempo útil. Pelos clientes, porque entretanto agora o pressing passou para os projetistas e os projetistas têm que dar uma resposta muito mais célere. Exato. E isso para nós, por exemplo, obrigou, e estamos neste procedimento, a toda uma paragem, paragem mental, obviamente, o escritório não para, do que é esta nossa atividade e como é que nós vamos nos reinventar para dar a resposta a este momento. Porque a introdução do Simplex é mais do que uma alteração na legislação. Nós, e é assim que estamos a encarar isto, é uma alteração profunda à atividade. E quem não tiver a capacidade de se adaptar a este novo regime, eu concordo com você. É o impacto que isto vai ter, não agora, que está a ter agora, mas estamos a preparar para o amanhã, não vai ter hipótese. Pode ter, mas... Quer dizer, e a nível de responsabilização também muda muita coisa. E, naturalmente, a responsabilização se traduz num conjunto de coisas, nomeadamente algo que já existia, portanto, o tal termo de responsabilidade, mas esse termo de responsabilidade agora assume um peso muito superior e, naturalmente, toda a responsabilidade que aí advém tem que ser compatível. E quando nós falamos, mas é só assinar um documento, não, por exemplo, nós pagamos seguros, e os seguros que nós pomos para a nossa responsabilidade civil, nós estamos a preparar, por exemplo, neste momento, alguns seguros específicos para alguns projetos que estamos a desenvolver para que essa responsabilidade possa ser eu também já falei isso para a equipe. Porque é muito importante, e, portanto, naturalmente isto também tem que se refletir no custo do projeto. É impossível. Não é possível numa atividade que na nossa economia é uma atividade que não é regulada, portanto, não existem regras para se estabelecerem honorários. Nós temos uns honorários, o vizinho da esquerda faz os honorários 2 vezes superior ao nosso, e o da direita faz 10 vezes abaixo do nosso. Exatamente. E quem é que fica o quê? Não é? E tu sabes que nós já tivemos coisas em comum que às vezes fica difícil o cliente perceber porque é que... Qual é o valor da diferença, e o que é que ele entrega. E depois aí existe uma coisa que para nós também é um pouco contraditória, que é onde tu estás muito bem, que é a presença nas redes sociais. E nós que também temos isso no nosso horizonte, mas de uma forma sustentada e suportada, porque não basta aparecer, nós temos que ser. E, portanto, se nós aparecemos, mostramos que é isto. Com certeza, não basta aparecer. E nós não estamos estruturados para isso, não somos capazes, e não somos aquilo que nós vendemos. Aliás, eu ainda antes de gravar esse podcast, eu fui convidada para um podcast exatamente aqui. E eu falei exatamente sobre isso, que para mim a melhor rede social, porque é aquela que vai mostrar de fato se você é bom ou não, é o YouTube. Porque o YouTube, o conteúdo é longo. Eu tô ali 1 hora falando sobre um certo assunto. Não dá para decorar, entendeu? Ou você sabe, ou você não sabe. E aí a gente começa a dividir águas. O Instagram é uma foto. É um picture, né? É 1 minuto. É uma coisa muito curtinha. Entendeu? E nesse flash, você pode ser quem você quiser. Aliás, quantos fakes a gente tem, né? Eu não tô falando da área de produção aqui, da profissional, mas eu tô falando assim, qualquer pessoa pode ser o que quiser. Né? Aliás, tem uma menina muito conhecida lá no Brasil porque ela fingiu que era rica. Durante muito tempo, ela fingiu que era rica. Entende? Hoje em dia, se calhar, até ela é. Mas ela falou assim, eu fingi porque meus amigos, né? Eu vim de uma classe média baixa, o pessoal falava, você tem cara de rica lá, então eu vou fazer um fake aqui. Aí inventou um nome e tal e tudo mais. Então, assim, não é difícil você criar algo que você não é. Concordo contigo que você falou. E acho que o YouTube, nesse aspecto... artificial, mais ainda. Portanto, mais ainda vai ser difícil de diferenciar quem é que presta um serviço. Exato. E eu acho que aqui... Por isso é que eu acho que a recomendação é sempre importante, sabia? Você pode falar do que for, mas a recomendação... Alguém quando recomenda vocês, é uma pessoa que já passou por tudo com vocês, né? Então, você está recomendando, o peso é muito maior. E reparem, nós estamos... Vocês não notam isso? Nós estamos há 24 anos no mercado. Não se está há 24 anos no mercado se não prestas um bom serviço. Exatamente. Entende? Olha, eu tenho que agradecer vocês terem vindo aqui. Nem acredito que vocês estão aqui, gente. Nem eu.
Olha, eu quero muito agradecer. Vou pedir para vocês depois me darem os vossos contatos. Vou deixar aqui embaixo também site. Vou deixar aqui a página de vocês todos. Vocês falam que tem pouca coisa lá, mas o pouco que vocês têm é muito bom. Talvez se vocês precisarem aí, já sabe, de pedra, arquitetura, pode falar aqui com o Nuno e com o Ivo. Vocês querem deixar algum recadinho aí para os estudantes de arquitetura? Aquilo que nós eventualmente podemos deixar é, se quiserem ser arquitetos, é um longo caminho, é um caminho muito árduo, é preciso haver dedicação, é preciso haver visão e é preciso haver, estar sempre em contínua aprendizagem. Não basta ter a licenciatura ou o mestrado, neste caso, em arquitetura. E é preciso perguntar se está na arquitetura porque se tem jeito para desenhar ou se compreende que isto é uma atividade comercial como qualquer outra que existe. Exato. E o facto de nós sermos arquitetos não nos paga a água, a luz e o gás lá de casa. Portanto, é preciso trabalhar arduamente. E o mercado de trabalho não é aquilo que a faculdade ensina, né? Exatamente. É preciso ter a mente aberta para enfrentar os desafios, querer identificar-se, obviamente, às vezes não tanto com a tal imagem, com o tal flash que nós estávamos a fazer, mas com a essência da arquitetura, a essência do produto que nós apresentamos, porque no fundo nós prestamos um serviço a um cliente. E o cliente quer ser bem servido. E, portanto, não interessa se estamos a parecer bem, se estamos bonitos na fotografia para aparecer na rede social. É sempre um cliente, né? Ou é o sonho ou é um investimento, né? O cliente só nos volta a contratar e nós trabalhamos com muitos investidores que estão sempre, portanto, é muito interessante que os nossos clientes volta e meia vêm ter connosco para fazermos mais um projeto. Isto só é possível se prestarmos um bom serviço. Com certeza. E isso a rede social não mostra. Portanto, é preciso obviamente, gostar do que se faz e querer vontade de fazer e trabalhar e compreender o mercado nacional, porque o mercado nacional é um mercado muito peculiar. Ivo. Eu sabia que eu ia jogar para você. Muito obrigado por me teres convidado. Olha, gente, beijo grande para vocês. Escreve aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam, né? Faz aí o like. Eu nunca peço isso, mas faz o like, subscreve também. Até o próximo episódio. Beijo.